Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Disse Jesus, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um culto desta manhã, mais um momento de compartilhamento, de louvores, de orações e da palavra do Senhor. Deus nos proporciona mais uma oportunidade para mim, para você, para que possamos buscar a sua presença, ser fortalecidos, edificados e ensinados pela palavra de Deus, que nós possamos neste momento abrir o nosso coração, aprender da palavra de Deus, entender a profundidade do perdão. É preciso perdoar para ser perdoado. Senhor, nosso Deus, nos ajuda, Senhor, fortalece o nosso coração, Senhor, dirige, Senhor, os nossos sentimentos, as nossas vontades, de tal maneira, Senhor, que nós tenhamos condições de perdoar, Senhor, que nós possamos perdoar para sermos perdoados. O perdão traz cura, traz restauração. O perdão é uma qualidade que só quem tem amor no coração que pode liberar. Com amor nós ajuda, Senhor. Enche o nosso coração de amor, que nós possamos na Tua palavra aprender, olhar e respirar e inspirar o amor que contém na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Também nesta manhã suplicamos o Teu perdão para os nossos momentos de dúvidas, de iniquidades, de impiedade. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a Tua palavra, recebê-la, aprender da Tua palavra, viver a Tua palavra, amar ao Senhor e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Que nós possamos Te amar, Te adorar de todo o nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus, meu Pai, atende e responde a nossa oração. Amém e amém, Senhor. Perdão revelado na cruz do Calvário, naquele que foi oprimido e humilhado em meu lugar. Perdão para ter as feridas curadas. Perdão liberado sem mágoas me faz livre pra adorar. É preciso ceder para ganhar. É preciso lutar pra ser feliz. É preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. É preciso ceder para ganhar. É preciso lutar pra ser feliz. É preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração, porque assim se faz mais forte o coração, porque
porque assim se faz mais forte o coração. Bom dia a todos, que o Senhor nos conduza em paz e segurança, guiados, sustentados por Ele mesmo. O texto de nossa reflexão é o Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 32, diz assim: Chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes: Tenho compaixão destas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Mas os discípulos disseram: Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pães suficientes para alimentar tantas pessoas? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Ao que eles responderam: 7 e mais uns pequenos peixes. Ele mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os pequenos peixes e deu graças. Em seguida os partiu e os entregou aos discípulos, e estes distribuíram à multidão. Todas as pessoas comeram até se fartarem, e foram recolhidos 7 grandes cestos cheios de pedaços que haviam sobrado. E assim os que comeram eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. A seguir, Jesus se despediu da multidão, entrou no barco e foi para a região de Magadã. O texto relata a segunda multiplicação dos pães. Jesus tomou apenas alguns pães, alguns peixes, os abençoou e alimentou toda a multidão. O que nos ensina esse ato de Jesus? A primeira coisa é o olhar de compaixão de Jesus para com as pessoas, tendo compaixão destas muitas pessoas. Olhar compassivo, olhar de compaixão. Talvez uma pergunta pudéssemos fazer: qual tem sido o nosso olhar para o semelhante, para o meu próximo? Será que olhamos com indiferença? Este problema não é meu, este problema é do governo, esse problema é das autoridades, esse problema é da própria pessoa. Jesus sempre olhava para as pessoas com compaixão, percebendo as suas necessidades. Ele queria passar essa mensagem para os seus discípulos e os chamou e disse: olha, eles não têm o que comer. Em um texto paralelo, um dos discípulos: Senhor, mas nós precisaríamos de 200 denários para alimentar essa multidão. Há sempre o olhar das dificuldades. Como é que a gente vai fazer? E os discípulos disseram: olha, onde a gente poderia comprar tanto pão para alimentar essa multidão? Olhar de compaixão, olhar de misericórdia, e o olhar para os obstáculos, para as dificuldades. Há um contraste nisso, né? Qual tem sido o nosso olhar para as situações que vivemos, para aqueles que estão à nossa volta? Será que nos compadecemos ou será que só enxergamos obstáculos? E então, o que vocês têm? Alguns pães, alguns peixes, e ele os abençoou e multiplicou e alimentou toda a multidão. Há um ditado, né, que o pouco nas mãos de Deus é muito. É verdade. Quando há generosidade, o pouco se transforma em muito. E geralmente as necessidades são supridas. O repartir, o compartilhar. Há uma tendência da gente doar ou repartir apenas o que está sobrando. Mas, na verdade, o desafio é repartir aquilo que é direito nosso. Eu sou capaz de repartir. Eu sou capaz de abrir mão de uma parte para que o outro também tenha. É uma grande dificuldade nesse sentido.
Nós às vezes esperamos, o dia que sobrar eu vou repartir. Mas interessante, Jesus tomou alguns pães, alguns peixes, abençoou e a multidão foi saciada. É um desafio para nós ainda hoje termos um olhar compassivo, deixar de lado os obstáculos e sermos generosos, partilhar, repartir, mesmo quando eu tenho pouco, ser capaz de doar uma parte daquilo que eu tenho. É um desafio para generosidade. E quantos à nossa volta não tem nada? E mesmo que eu tenha pouco, ser capaz de repartir aquilo que temos. E a fartura, a abundância. Quando olhamos para a igreja, no seu início, a igreja cristã, né, o que nós percebemos ali é que havia generosidade e tomavam as suas refeições juntos, partiam pão de casa em casa e permaneciam na oração, e muitos milagres aconteciam. Nós às vezes queremos milagres hoje, mas não temos a mesma generosidade, o mesmo olhar de compaixão para com aqueles que estão à nossa volta e têm necessidades. Enxergamos apenas obstáculos. Eis um desafio. Olhar de compaixão, generosidade, para que as necessidades sejam supridas. Deus faz o milagre, mas precisamos tomar a iniciativa de ser generosos para com aqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos dê um olhar compassivo, que Deus nos dê um coração generoso para que o verdadeiro milagre aconteça e aqueles que estão à nossa volta sejam abençoados, tenham as suas necessidades supridas. Amém. A vida de Jesus se resumiu em amar a Deus e fazer bem ao próximo também. Por que é que eu faria diferente? Se o maior exemplo foi o do meu mestre, amar ao próximo é o exemplo que ele deixou. Cuidar dos meus semelhantes, pois também são filhos de Deus, como eu. A vida de Jesus se resumiu em amar a Deus e fazer bem ao próximo também. Por que é que eu faria diferente? Se o maior exemplo foi o do meu mestre, amar ao próximo é o exemplo que ele deixou. Cuidar dos meus semelhantes, pois também são filhos de Deus. Amar
as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que as nossas palavras de todos nós sejam agradáveis na presença do Senhor, a nossa rocha e o nosso redentor. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento, por mais este dia, por mais este momento de adoração, por mais conhecimento da tua palavra. Queremos desejar a todos um dia abençoado, que o Senhor te abençoe e te guarde.